Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Uro. Eu sou o Dr. Deusdete Cortez E eu sou o Dr. Luiz Felipe Brandão. e juntos vamos para mais esse episódio do nosso podcast falando de forma fácil e descomplicada sobre urologia. E vocês não esqueçam que vocês são nossos convidados, como sempre, né? Para escutar, comentar, seguir, estejam sempre presentes nas nossas redes sociais. Não esqueçam de comentar e mandar mensagem no @falauro_podcast. Sempre bom pegar a colinha, né, Luiz? Não, é melhor Um que dia a falar gente errado, aprende, né? vai. Quem Um dia a sabe? gente aprende Idade, né, cara? Idade. de cabeça. Pessoal, a gente vai continuar o episódio anterior, tá? Então, no episódio anterior, eu convido a todos para assistirem. A gente falou bastante sobre as doenças da próstata, o que é a próstata, e a gente falou sobre hiperplasia prostática benigna. E aqui, como mais um presente nesse Novembro Azul, a gente vai falar sobre os tratamentos da hiperplasia prostática benigna, essa doença tão comum e tão frequente dos nossos consultórios, né, Luiz? Com certeza. Lembrando que a gente tem um episódio sobre o Novembro Azul, né? Na época do Bicast, que tá lá Sim. atrás. Quem tiver curiosidade, volta lá, assiste. E não esqueçam de voltar no capítulo anterior também para revisar tudo de próstata, né? Que é não assistam esse bem capítulo interessante. sem antes ver o outro. Sem acessar o outro, certeza. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Beleza. E vamos lá. E a gente tem um comentário aqui interessante. Doutor, agora sim eu estou feliz. Depois da cirurgia, faço xixi igual um touro. Você já viu um touro urinar? Já vi, mas eu tenho outros comentários. É. Um paciente já chegou para mim e disse: doutor, agora eu parei de perder sapato, que eu não faço mais, não pinga mais no sapato. Ou então agora minha mulher briga comigo, eu tenho que fazer xixi sentado porque eu tô mijando para tudo que é lado. É. Doutor, eu tenho um que falou assim comigo: doutor, eu continuo acordando minha esposa. Aí eu falo: não, mas você tá Pelo indo barulho. no banheiro? Não, pelo barulho do xixi. Histórias de consultório, fantástico. Sempre. Mas é isso que a gente quer ouvir, né, Luiz? Depois do nosso tratamento, né? Com certeza, a gente quer que o cara quebre o azulejo, né? Com a velocidade da xixi, sem dúvida. Exato. Mas vamos fazer por partes, para que esse episódio fique bem interessante. Como Antes da gente já falar diria Jack, vamos por partes. Vamos por partes. Exato. Para esse episódio ficar bem interessante, antes da gente falar de cirurgia, vamos começar com tratamento clínico, né? Então, assim, o paciente está lá, hiperplasia prostática benigna, sintomático, a gente tem uns sintomas obstrutivos, tem sintomas irritativos. O que nós temos hoje em dia de tratamento clínico para esse paciente? Legal. Eu acho que, primeiro de tudo, né, lembrar qual paciente tem que ser tratado, né? Eu acho que, acima de tudo, lógico, no começo, a gente não quer que chegue naquele ponto que a gente conversou sobre a bexiga, onde o paciente perde a bexiga. Óbvio, esse é o máximo, não queremos chegar lá. Só que eu não vou esperar chegar perto, né? Às vezes a gente precisa começar a tratar quando o paciente tem sintomas a ponto de atrapalhar a qualidade de vida dele. Então, tá acordando mais do que 2, 3 vezes à noite? Vamos começar a tratar. Às vezes você baixa isso daí, volta a dormir melhor, sono é qualidade de vida, né? Eu acho que atrapalha menos a esposa também. Então, a gente tem que saber dosar, lembrando dos exames, ultrassom, fluxometria, cistometria dentro da urodinâmica quando necessário, tudo isso previamente discutido já, né? O próprio PSA, tamanho de próstata e tudo mais. E aí, acho que basicamente de medicações, a gente tem algumas classes que a gente pode dividir para iniciar um tratamento, né? A gente tem os alfa-bloqueadores, né? Do tipo doxazosina e do tipo da tansulosina, né? O que a gente sabe de diferença deles, né? Principal é que a doxazosina, às vezes, ela tem um pouquinho menos de fator de hipotensão, né? Hipotensão arterial, né? Exatamente. E o paciente ele acaba relaxando a porção prostática, onde vai abrir um pouquinho a passagem ali da urina dentro da próstata. Lembrando que a urina passa no meio da próstata, ele relaxa, então ela vai passar com uma fluidez melhor. Então esse seria... É um mecanismo de ação da tansulosina e da doxazosina. E da doxazosina, exatamente. Relaxar a musculatura ao redor da próstata para que o canal fique mais aberto. E a gente geralmente tem um problema com a tansulosina. A tansulosina ela relaxa tão bem que ela relaxa também o colo vesical, que é uma parte mais posterior ali da próstata, né, na base da próstata, comunicação com a bexiga. E quando isso acontece, o
paciente acaba apresentando a ejaculação retrógrada. Né? E isso, às vezes, tem muitos pacientes que ficam incomodados com isso. A gente fala assim, besteira, não sei, mas cada um sabe a tua vida, o teu jeito, a tua relação sexual. Afinal de contas, pode ter uma coisa, ele tem que ter prazer completo ali. Então, às vezes, isso ejaculação pra ele é um problema. retrógrada é quando o paciente tem esse colo vesical relaxado. Na hora da ejaculação, ele não consegue jogar o sêmen para frente e o sêmen acaba ficando dentro da bexiga, Isso. que vai sair normalmente depois da primeira micção, depois da relação sexual. Sim. Mas é uma coisa desconfortável que o paciente acaba ficando sem ejaculação. Isso já pode acontecer no tratamento clínico, né? Isso. Antes mesmo do tratamento cirúrgico. Isso é importante Isso. a gente colocar. E uma coisa que é super interessante, a doxazosina costuma preservar. Tá? Mas tem casos de pacientes que não respondem bem à doxazosina pela hipotensão e não respondem bem pela tansulosina pela hipotensão. Então você tem que jogar com uma e com outra de acordo com os sintomas, com os efeitos colaterais, né? E aí fala um pouquinho da finasterida e dutasterida. Então são drogas irmãs, né? É aquela mesma do cabelo, viu, pessoal? Só que doses diferentes, né? Exato. Então a finasterida e a dutasterida são drogas que elas inibem uma enzima e fazem a próstata murchar. Tá? Então é um outro mecanismo de ação, ela não relaxa a musculatura, mas ela murcha a próstata. Mas murcha em quantos por cento? Algo em torno de 30%, 40%, tá? E isso não é de efeito imediato, como a doxazosina e a tansulosina. Você precisa ficar um pouco mais de tempo, aí pelo menos 3 meses tomando uma dutasterida ou uma finasterida, elas são drogas irmãs, né, tem a mesma função, para que você tenha o efeito do murchar a próstata. Efeito colateral, 5 a 10% dos pacientes podem ter uma queda de libido no uso dessas medicações e você tem que ficar atento quanto a isso. E uma outra coisa interessante, que quem usa finasterida ou dutasterida, essas drogas fazem cair PSA. Então, às vezes, o paciente diz assim, puxa, meu PSA está ótimo. Melhorou. Mas se você está usando finasterida ou dutasterida, principalmente há 6 meses, numa questão de 6 meses para frente, provavelmente seu PSA ele cai pela metade. E isso o urologista vai ter que fazer essa conta, fazer essa duplicação. Perfeito. Tem mais alguma medicação, Luiz? Tem aquelas medicações que hoje em dia são usadas para ereção, mas que também parece que ajudam, né, na micção. Sem dúvida. Só uma coisa interessante da finasterida e da dutasterida, como você mesmo disse que é a mesma droga para o cabelo, é a mesma droga para o cabelo, diferentes. Sim. Mas é super interessante, inclusive a gente orienta, minha esposa é dermatologista, conheço diversas dermatologistas também, a gente orienta. Vai começar a usar drogas, finasterida, dutasterida para careca, para melhorar o cabelo? Orienta a passar antes no urologista, pra gente pegar o PSA de base, pra gente ver parte de ejaculado, pra gente ver como é que tá a libido, pra ver como que a droga vai se comportar e se aquela pessoa, às vezes, não pode tomar. Boa dica. Então, acho que é super importante. Boa dica. Tá? Sem dúvida. E você perguntou de outras 2 drogas? Sim, temos a tadalafila, o famoso TADA, né? A tadalafila é uma droga para a ereção, que alguns estudos mostraram que ela também ajuda na capacidade de relaxar ali a próstata e melhorar o fluxo. Então, ela poderia ser utilizada de forma combinada e, às vezes, pacientes que não querem ou tem muito efeito colateral da doxa, da tansulosina, ou não querem ou não podem usar a dutasterida ou a finasterida por queda de libido e tudo mais, a tadalafila vai ter aquele efeito duplo, né? Melhora a ereção e melhora o fluxo urinário também, sim, tá? Sim. E por último, existem os antimuscarínicos, né? Que são drogas que vão diminuir as contrações vesicais. Essa medicação tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que a gente melhora os pacientes que têm hiperatividade vesical, a gente pode, às vezes, piorar a obstrução. Porque a bexiga faz força para vencer a próstata, mas ao mesmo tempo ela também pode perder força para vencer a próstata. Então você pode levar uma obstrução medicamentosa. O cara toma ali, legal, não fui à noite no banheiro, mas ele não foi à noite, não foi de manhã, não foi à tarde, ele está obstruído. Então isso pode acontecer, então tem que tomar muito cuidado antes de prescrever e quando estiver prescrevendo. Isso é importantíssimo, né, Luiz? E aí vale a pena, de novo, voltar lá no nosso episódio anterior, que assim, esses pacientes que talvez precisem desses antimuscarínicos, são aqueles pacientes com sintomas irritativos. É aquela bexiga que, em vez de ter uma contração única, fica contraindo várias vezes de maneira não funcional, né? Não efetiva. E tem que tomar realmente muito cuidado, porque se você inibir a contração da bexiga, se você já tiver uma bexiga com uma função muito limítrofe, esse paciente vai entrar numa retenção urinária. Perfeito. Né? É isso aí. Então,
Aí, a gente tem um tratamento clínico, já conversamos sobre as diferentes drogas. Quando que o paciente vai passar para... A gente vai começar a pensar no tratamento cirúrgico. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que definir bem, porque o tratamento clínico, ele tem duas coisas. Se você parar, os sintomas voltam, né? E tem pacientes que têm efeitos colaterais que dificultam ou impedem, às vezes até impedem, do uso da medicação via oral, do tratamento clínico, né? Quando isso acontece, Luiz, eu acho que a gente tem que começar a pensar em tratamento cirúrgico, né? Perfeito. Eu acho que a gente, basicamente, para pensar em cirurgia, você tem, acho que 3 indicações formais. Depois me corrija se você lembrar de mais alguma. Sim. Mas acho que a primeira delas é obstrução. Formais. Ó, esse cara precisa operar. Obstrução a ponto de precisar quando ele passar teve sonda. retenção urinária aguda, né? Isso, retenção. Teve um RUA, episódio né? de... a gente Perfeito. chama de... abrevia de RUA, Isso. né? Teve retenção urinária aguda, precisou passar sonda no pronto-socorro. É isso aí. Sim. Acho que precisou passar sonda. Segundo, infecção por retenção, uma prostatite no caso, por exemplo. Teve um episódio, Até 2 de episódios, repetição, né? 3 episódios de prostatite, né? E por último, ele não consegue tomar remédio. Ele tomou a tansulosina, a doxazosina, qualquer que seja, e ele tem efeitos colaterais. Ou ele não quer. Doutor, não quero tomar remédio, não consigo, eu não consigo tomar certinho todo dia. Então, cara, não está sendo efetivo o tratamento. Eu acho que são essas 3. Tem Retenção, também o né? cálculo urinário, né? Então, se o paciente é aquele que Sim, perfeito. tem retenção de urina e está formando cálculo na bexiga, às vezes a gente vê cálculos enormes na bexiga. Isso. Então, esse você vai entrar para tratar o cálculo, você já trata também a próstata. Sim. E aí uma relativa questão dos divertículos vesicais, né? Que são Perfeito. sáculas que ficam na bexiga de tanto fazer força, ela cria aquele sáculo lá e fica com urina retida por ali, fica com urina residual, que a gente chama. A pressão intravesical fica muito alta, né? A gente faz muita pressão para contrair a bexiga e às vezes aquela coisa, se você pegar uma bexiga e você apertar a bexiga com muita força, bexiga de festa de criança, você vai ver que vai sair a borrachinha pelos cantos. Imagina que seus dedos são as fibras musculares, você apertando a bexiga vai sair pelos cantos. Isso seria um divertículo vesical. Bela explicação, Luiz. Eu acho que eu vou começar a usar com os meus pacientes agora essa explicação. Criatividade. Eu sempre tive dificuldade de explicar o que é um divertículo para os meus pacientes. Gostei. Nem a mãozinha, o balão, tá ótimo. Nem tudo Gostei. É a base do GPT, tá? É verdade. A gente ainda tem um pouco de criatividade própria, né? Ainda bem. Ainda bem. Tem um outro detalhe, Luiz, que é bem interessante, que é a história a gente falou no episódio anterior, da projeção da próstata para dentro da bexiga. Eu costumo explicar, essa explicação eu gosto para meus pacientes. Eu costumo explicar que é o canudinho longo e fino. Se você tem um canudo fino, mais curto, você precisa de um gradiente de pressão para que o líquido se mova de A para B, né? Da bexiga para o meio externo. Se você pega esse canudo fino e alonga ele, estica ele, o gradiente de pressão é muito maior. A bexiga tem que fazer muito mais força. E tem pacientes que a próstata, ela não cresce concentricamente, ela não cresce só para dentro do canal. Ela prolonga para dentro da bexiga, que é o que a gente chama de projeção prostática. Vocês vão ver, às vezes, no ultrassom de vocês, tem lá IPP, Índice de Projeção Prostática. Quando ele é maior do que 1 centímetro, já é um fator preditivo de que esse paciente talvez ele não responda tão bem ao tratamento clínico. Porque o tratamento clínico, ele não murcha aquela parte da bexiga, aquela parte da próstata que está dentro da bexiga, e a contração muscular também não faz efeito naquela parte. Não é isso aí, Luiz? Perfeito. E outra coisa que isso vai influenciar também nos tratamentos minimamente invasivos que a gente vai falar, que é importantíssimo, né? A gente sabe que esse é um paciente que ele sofre mais, né? Lembrando que essa parte que vai para dentro da bexiga, ela acaba até servindo como uma válvula. Então ele é o paciente que vai ter aquele jato cortado. Tá lá, ele começa a fazer xixi, o negócio fecha. Ou seja, então ela acaba sendo uma comporta que você tá fazendo xixi, trava. Vai ver? Trava. Então, quando você vai olhar no exame, você vai ver que tem essa porção desse índice prostático. E até por curiosidade, é só quem tiver ultrassom, fez um ultrassom recente, se você olha o perfil da próstata, você vê bonitinho a próstata projetando para dentro da bexiga. A bexiga é aquela coisa escura no ultrassom, porque o líquido é escuro no ultrassom, e você vê aquele cinza projetando para dentro da bexiga. Perfeito. É isso aí. Vamos operar esse paciente?
Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos levar ele para o centro cirúrgico? Vamos fazer do menos invasivo para o mais invasivo? Acho justo. Então, menos invasivo, Uhum. a gente chama de MISTs. Minimal Invasive Surgery for... Agora deu tilt. Treatments. Surgical treatments. Surgical treatments. Obrigado, Luiz. Obrigado. E aí, porque eu estava pensando já em MISPs, né? Para próstata. Essa vai ser uma falha nossa, mas deixa aí, não desgrava não, viu? Não desgrava não, porque faz parte. Me controlei. Vamos falar dos MISTs, porque eu quero desmistificar os MISTs. Boa. Tá? O que acontece? Acho que só um parênteses, 2 segundos, desculpa te interromper, mas lembrando aqui, primeiro de tudo, uma das principais coisas do nosso podcast, a gente não deve nada a ninguém e a gente não tem preferência por nenhuma empresa, tá? A gente vai começar a falar de diversas técnicas, às vezes vão sair nomes, mas a gente não tem ligação com nenhuma empresa, então a gente vai falando e para explicar, para esmiuçar, para descomplicar também para mostrar as verdades que devem ser ditas. Na realidade, desmistificar. Vantagens e desvantagens de cada um, sem compromisso com a técnica, né? Eu sempre costumo dizer que assim, a gente tem que dominar todas as técnicas e ter compromisso com o paciente. É isso aí. Então, dominando todas as técnicas, você vai dizer para esse paciente são essas e essas técnicas mais adequadas, e aí você deixa o paciente escolher entre aquelas técnicas. Mas você tem que ser aquele cara que diz assim, ó, para você, essa técnica não é adequada. Perfeito. E a gente muitas vezes não vê isso daí no dia a dia. É isso aí. Então fiquem tranquilos, a gente tem esse disclosure desde o nosso primeiro episódio de que aqui não existe conflito de interesse, né, de a gente representa tal técnica, tal equipamento, isso não existe. E a gente domina todas as técnicas que a gente vai conversar aqui. Talvez um pouquinho menos as MISTs, viu, Luiz? Exato. Eu posso assim, confessar aqui que é o que eu estava falando, desmistificar, né? Essas técnicas minimamente invasivas, eu vejo que hoje em dia muitas pessoas levam para a questão da vantagem principal da técnica minimamente invasiva, que é preservação da ejaculação, tá? Só que na hora que você vai discutir uma técnica cirúrgica, se você joga a luz direto para a ejaculação, eu sempre sugiro que você, na hora da conversa com o seu urologista, jogue primeiro a luz para como é que está funcionando a sua bexiga. Se a sua bexiga estiver bem, se a sua bexiga não estiver sofrendo, você pode ser um candidato para uma técnica minimamente invasiva. E aí a questão da ejaculação é assim. Eu vejo aquele paciente que, se ele tem ainda alguma expectativa de prole, de ter filhos, e ele quer preservar a ejaculação, esse paciente, se ele tiver com a bexiga ok, vale a pena ele fazer uma técnica minimamente invasiva. Se ele não tiver mais essa questão da prole, a questão da ejaculação, talvez ele jogue mais para frente o fato de perder a ejaculação. Mas só lembrando que ejaculação no homem é diferente do orgasmo. Isso. Então, o homem continua tendo a ereção, continua tendo o prazer, a sensação do bem-estar. A única coisa que ele não vai ter mais o ejaculado. O homem, ele não consegue muito diferenciar o ejaculado do prazer, né? Então é o que a gente chama do orgasmo seco e às vezes é um tabu muito grande, mas os homens que... Eu tenho paciente que diz assim, doutor, agora eu sei o que é um orgasmo de verdade. É incrível, né? Parece que ele dá outro significado para o prazer na hora da relação. Sim. Acho que uma coisa interessante das técnicas MISTs, né, que é uma frase interessante, né, que é o alívio dos sintomas com menor impacto sexual. Ou seja, a gente sabe que os MISTs eles têm uma chance maior de serem reoperados lá na frente, né? Embora os trabalhos agora de 5 anos mostraram em torno de 4 a 10% de reoperação, a média acho que era 4,4 se não me engano, mas a gente acaba vendo que os pacientes, você não está tirando uma grande porcentagem de próstata, você está aliviando os sintomas, talvez por um tempo, para depois ser operado mais para frente. É o que você falou, você está prorrogando ali um pouquinho de função, não digo função sexual do ponto de vista de ereção, mas função sexual do ponto de vista ejaculação. Às vezes para o cara ter um filho, às vezes porque ele realmente gosta daquilo, e então eu acho que é exatamente o que o Deu falou, é focar na função. Sim. Será que esse paciente está tendo problema vesical? Será que esse paciente está começando a ter problema renal? Será que não está na hora de fazer uma coisa um pouco mais agressiva e ter um resultado melhor? Existe aquele paciente que você diz assim,
A sua bexiga está sofrendo. Isso. Esquece MIST, esquece a tua ejaculação. Vamos resolver a bexiga, porque é um problema que provavelmente para frente vai ser pior. Isso aí. No Então, vamos lá. Brasil, nós temos 4 MISTs aprovadas pela Anvisa, tá? É o iTind, o Urolift, o Ecolaser e o famoso Rezum, que hoje em dia tem dado bastante assim, discussão nos consultórios. Sim. Lembrando que existe também... Rapidamente, Luiz, iTind. Rápido mesmo, né? Muito, por É um favor. procedimento rápido, normalmente ele é o paciente que stentzinho, né? não tem muitos sintomas, não pode ser uma próstata muito grande, né? Mas você coloca um stent. O que é um stent? É uma coisa que vai abrir, você deixa ali por um tempo, né? Como um duplo J, mais ou menos, só que na região da próstata. uretra, deixa um tempinho e depois você retira. Uma semana, né? E geralmente é de 7 a Uma 10 semana, dias, né? Uma semana. E depois você retira. Tá? É um procedimento ambulatorial, é uma coisa interessante. Às vezes, para pacientes com idade avançada, com alto risco cardiológico, que não suportariam uma cirurgia mais prolongada, pode ser uma boa opção. Embora uma grande desvantagem, preço também, né? Preço. Os custos deles são altos também. A gente vê que, assim, principalmente em saúde suplementar, a única técnica aí liberada e que é a mais utilizada é a ressecção, né? A RTU de próstata. Sim. Todas essas técnicas minimamente invasivas e as enucleações, que a gente vai ver mais para frente, elas têm um custo a mais, né? Agora a vaporização A com green vaporização light também foi liberada. Isso. Então, ressecção e vaporização. Conta pra gente do Urolift. O Urolift, na realidade, o próprio nome diz, é o lift, são grampeadores que a gente coloca na próstata para abrir o canal da próstata. Ele ancora na cápsula prostática e abre o canal. Foi muito utilizado no Brasil, eu acho que até agora saiu um pouquinho, até por questão de custos, eu acho que caiu muito o número de procedimentos feitos no Brasil, Sim. mas basicamente é isso. Sim. Assim como todas as outras MISTs, a grande vantagem é a preservação da ejaculação. O que a gente lembra é que assim não trata a doença. A hiperplasia, a próstata vai continuar grande lá. Então já tem o limite do tamanho da próstata. E outro detalhe, nenhuma dessas minimamente invasivas tratam aquela projeção que a gente falou. Se você é um paciente que tem projeção para dentro da próstata, cuidado com as MISTs, porque não vai resolver. Cuidado, né? Exatamente. O Rezum, né? O Rezum, acho que ele tem, dentre essas daí, talvez eu veja que acho que é o que está mais sendo utilizado. Só que, de novo, você tem que usar no paciente correto, né? Ideal. Próstatas ali de até 40, 80, 60 porque eles gramas. colocam. Eu acho que eles colocam lá 80, eu acho que é too much. Tem liberação hoje até 100, 110, né? Mas eu acho que aí de novo, talvez já seria uma outra técnica. De novo, porque assim, 80, uma próstata de 80 gramas é quase impossível que você não tenha repercussão na bexiga. E se ele tem repercussão na bexiga, a gente já falou assim, já bateu aqui que a nossa opinião é de que realmente ele foque mais na bexiga, na função da bexiga, do que na ejaculação. E o que é o Rezum? É uma técnica minimamente invasiva, você entra com uma câmera, você vai fazer sob visão também. Na ponta desse dispositivo existe uma agulha, essa agulha vai jogar vapor de água quente e isso vai desfazer, né? Vai vaporizar essa região da próstata e você vai fazer 1, 2, 3 agulhadas de acordo com o tamanho da próstata. Normalmente, cada 1 centímetro você vai dando uma agulhada e isso depois, aos pouquinhos, vai abrindo. A grande vantagem também, ambulatorial, rápido, baixo índice de sangramento, para pacientes que às vezes não aguentam uma cirurgia grande, é uma boa. Desvantagem, né? Você não sai dali com a resposta da tua cirurgia, né? Você faz aquilo, o paciente tem que ficar um tempo a mais sondado, esse paciente vai ter que tomar anti-inflamatório por um tempo e ele precisa esperar aquela área dar uma leve necrosada para assim ela começar a agir, ou seja, o paciente ele continua tomando medicação e ele vai começar a ter os bons sintomas depois ali de uns 15 a 30 dias, podendo ser mais para frente, podendo ser menos. E outra coisa, ele tem um índice de ardência pós-operatória, de irritabilidade pós-operatória um pouquinho maior. Mais uma coisa, você consegue tratar alguns lobos medianos, né, de IPP, mas com um pouquinho de mais dificuldade. De novo, você não tem aquela graduação de estou tirando o lobo. Não, você está lá injetando água quente para ele reduzir.
Então você não sabe o resultado. Eu tenho só algumas considerações do que você falou. Sim. Primeiro, em relação a procedimento ambulatorial, né? Sim, Os Estados Unidos sim. tem muito, faz bastante procedimento ambulatorial, mas eu não sei o quanto o paciente suporta com o procedimento ambulatorial. Acho que uma anestesia vai bem aí. Sempre. E, assim, quem já passou pela experiência pode comentar. Sim. E a segunda coisa é, assim, lembrar que literalmente o vapor de água ele vai cozinhar aquele tecido prostático que está aqui. Só que essa inflamação que é gerada, num primeiro momento, vai fechar mais ainda o canal. Sim. Por isso que o paciente precisa ficar alguns dias de sonda. É isso aí. Às vezes até 5 dias de sonda. Até 7 dias de 5, 7 dias de sonda. E aí você tira a sonda depois e, como o Luiz falou, pode ter, isso é muito de paciente para paciente, sintomas irritativos, né? É isso aí. Beleza. E aí, só a embolização, Luiz, para a gente falar, tem o ecolaser que faz mais ou menos a mesma coisa que o Rezum. Talvez a diferença é que ele destrói mais o tecido interno da próstata, então talvez não dê tanto sintomatologia no canal, dê menos sintomatologia no canal. Ele vai mais para dentro, né? Ele vai mais para dentro. Não no central, né? Isso aí. E ele destrói com laser, né? Isso. Então não é vaporização com vapor d'água. E a embolização, que assim, a gente não pode deixar de citar, que são aqueles pacientes que não têm quase nenhuma condição cirúrgica. Você pode fazer uma embolização, que é uma punção vascular, destruir a vascularização da próstata para que ela murche. Vai murchar a mesma coisa que um tratamento clínico, algo em torno de 30%, 40%, mas você vai ser muito menos invasivo. Perfeito. Né? Perfeito. E aí outra coisa importante da embolização que a gente pode deixar de falar, próstatas muito grandes sangram. E às vezes elas sangram assim, espontaneamente. Né? Então, às vezes, a embolização é importante para isso, para controlar esses sangramentos espontâneos em pacientes que às vezes são anticoagulados, em pacientes que não podem fazer uma cirurgia maior por N motivos, mas que você tem que controlar esse sangramento também. Vamos para as técnicas definitivas agora, Luiz? Com certeza. De definitivo, eu acho que a gente tem que falar de 3 coisas: ressecção, vaporização e enucleação. Show. Ressecção, Luiz. Perfeito. A famosa RTU. RTU, padrão ouro, mais consagrada, o pessoal faz já, sei lá quantos anos, já há muito tempo, acho que todo urologista hoje sabe o que é uma RTU, fez uma RTU. RTU é a famosa raspagem. Ah, meu pai, em 1972, fez uma raspagem de próstata. Com certeza ele fez. A diferença de antes para hoje é que antes a gente fazia muito com a técnica monopolar. Né? Monopolar é um tipo de energia, né, que usa aquela placa e você dissipa muita energia. Então, a gente não pode usar soro fisiológico quando opera com água. Isso gera um problema grande, uma das grandes desvantagens que é a síndrome pós-RTU. Se você demora muito tempo, se você usa um jato de água muito forte, com essa água destilada ou glicina, o que quer que seja o líquido que você está utilizando, essa água é absorvida pelo corpo, ela pode diluir o sódio, gerando problemas até cerebrais, tá? Problemas graves, né? Dando uma bela de uma enxugada para poder passar informação. Mas, basicamente, a RTU hoje, a bipolar, que tem muito mais segurança, a gente faz com soro fisiológico, que diminui tem a quantidade... esse risco da intoxicação hídrica, né? Isso, tem a quantidade de sódio do nosso, mais ou menos próxima do nosso sangue, então você não dilui o sangue nesse ponto, você pode operar próstatas maiores, você pode operar mais tempo de cirurgia e o paciente vai ter menos riscos. Basicamente, o que ela é? É uma raspagem do centro para fora, onde você entra com uma câmera, você vai raspando, abrindo um túnel no meio da próstata, né? Normalmente a gente vai até começar a visualizar a cápsula prostática, às vezes tira mais, às vezes tira menos, né? Existe a RTU com preservação de colo, muitas vezes, para tentar manter a ejaculação, embora eu já acho que não faz sentido. Porque às vezes você está fazendo uma cirurgia pensando em outra coisa. Voltamos à velha história da bexiga. Tá? Então, acho que a RTU ela tem que ser feita o máximo que você conseguir, que aquele paciente aguentar, dentro de uma próstata que variaria de 30 vezes obstruída, que é possível, até uns 110, 115, né? 120, forçando a barra. Mais do que isso, eu partiria para outras técnicas. Né? O paciente fica internado... tempo de uretra, que a gente chama, né? Você fica muito tempo com o aparelho dentro da uretra. Isso aí. Então, quanto maior a próstata, mais tempo você tem para ficar ressecando ou enucleando, qualquer técnica transuretral, né? Através endoscópica. Perfeito. Então, você tem que ter esse limite na cabeça de que, da parte endoscópica, você consegue tratar próstatas aí
algo em torno de 120, 150. Alguns bons Até, né? ressectores ou enucleadores jogam esse limite mais para cima, mas a gente começa a pensar em técnicas através da bexiga para poder tratar essas próstatas maiores. Perfeito. Né? Só um parêntese rápido. Pós-operatório, né? Imediato. O paciente vai ficar ali em torno de 3 dias no hospital, fica com uma sonda irrigando, onde a água entra, a água sai, para evitar a formação de coágulos e diminuir sangramento. O paciente tira a sonda, se possível, se não tiver lesão de bexiga, tira a sonda mais ou menos no segundo pós-operatório, vai urinar e volta para casa, geralmente Para casa é isso. quando tiver micção espontânea, Tô né? falando do caso ideal, bonito, aquela coisa linda. Não, mas é isso né? aí. Mas isso normalmente aí. é isso Às mesmo. vezes até né? um dia só de irrigação, urina Vamos clarinha, olhar você na tira. RTU, de via de regra, 2, né? É difícil É. dar no dia seguinte. Assim, acho que tem as outras técnicas, acho que sim. Aí entra, por exemplo, a técnica da enucleação, que eu acho que é importante a gente comentar. A enucleação, o Luiz falou da ressecção, que é a raspagem, a gente brinca que ficam fragmentinhos, parece minhoquinha para você pescar, que ficam dentro da bexiga, e Isca. depois você esvazia a bexiga, aqueles fragmentos saem pela uretra. A enucleação é uma cirurgia bem interessante porque, assim, o que você vai fazer? Você vai descascar essa próstata, essa parte interna da próstata, literalmente enuclear por dentro do canal. É como se você estivesse descascando uma laranja por dentro. E aí você joga toda essa próstata descascada para dentro da bexiga. E como é que eu tiro, doutor, essa próstata? A gente entra com um aparelho chamado morcelador, que é um aparelho fininho que entra pelo canal e ele vai aspirar e ir cortando com uma lâmina para essa bola de próstata ir saindo por fragmentos através da sucção, tá? Essa enucleação você pode fazer, geralmente a gente usa o laser, tá? Então, o nome conhecido, famoso, é o famoso HoLEP ou TULEP, tá? Então, HoLEP nada mais é do que enucleação prostática com Holmium laser, tá? Então, HoLEP, Holmium Enucleation of Prostate. Então, é uma enucleação com laser de Holmium. E você pode usar o laser de túlio. Então, é o TULEP, enucleação prostática com laser de túlio. Não tem tanta diferença entre eles, aí mais uma questão de potência e de habilidade e de costume do cirurgião, né? Mas são 2 bons lasers, tem que ser um laser de alta potência. Perfeito. Vantagens dessa técnica: você tira mais tecido prostático interno. Isso. Então você tem um risco muito menor de recidivar aquela hiperplasia prostática 10, 15 anos depois. Que a gente vê, por exemplo, na RTU. Pacientes que fizeram RTU há 10, 15 anos, eles podem voltar para o consultório com uma recidiva da hiperplasia. Você entra lá e ainda tem tecido prostático, você não consegue ressecar todo. A enucleação, você faz um plano certinho para tirar praticamente todo o tecido interno da próstata. Isso é bom para quem tem disfunção da bexiga, né? Ou seja, aquela bexiga que já estava ruim, que já tinha dificuldade, você abre bem o canal. E você trata nessa técnica e também na ressecção, você trata aquela projeção intraprostática. Né? Nas duas você trata essa técnica. Então, assim, a abertura do canal é muito boa. Né? Desvantagens da técnica: cada vez menos a técnica é aprimorada e você tem menos risco de incontinência urinária transitória no pós-operatório. De 1 a 2% dos pacientes pode ter aquela assim, é como se você tirou uma coisa tão grande que segurava a urina e aí ficou só o esfíncter. Esse esfíncter ele fica meio adormecido. E aí, no pós-operatório, você pode ter assim, escapes de urina, perda urinária, mas é uma coisa transitória, algo em torno aí de 1, 2 meses, para uma pequena porcentagem dos pacientes. Tá? Hoje em dia a técnica melhorou bastante, o esfíncter é super preservado e você tem cada vez menos essa incontinência pós. E a ardência, eu acho que a ardência fica mais ou menos semelhante à da RTU. Né? Eu sempre falo para meus pacientes assim, quando você vai fazer a ressecção, enucleação, o que seja, você tem uma área cruenta, uma ferida, onde vai passar a urina ali por cima. Então a micção, você vai usar várias medicações, mas ela vai ser mais chatinha. Vai ter aquela ardência no final, não tem jeito. A gente ainda não inventou um método que não tenha nada, nenhuma ardência, né? Perfeito. Então acho que a enucleação fica essa mensagem. Agora, quando a próstata é muito grande, Luiz... Não, faltou uma coisa importante da vaporização. Não, da enucleação. Tempo de sonda. É bem rápido, né?
Verdade. Então, essa é uma grande vantagem da enucleação, mais até do que a RTU e da enucleação por cirurgia aberta ou robótica, que o tempo de sonda da enucleação, você fica, a princípio, 24 horas com a sonda. Então, você fica no hospital, sonda com irrigação, a irrigação está clarinha, não tem mais sinal de sangramento, você tira a sonda e o paciente consegue urinar, teve micção espontânea, ele vai para casa. Então, o tempo de sonda, até comparando com as MISTs, né? Se a gente for ver, puxa, você vai fazer uma técnica minimamente invasiva, você fica 5 a 7 dias de sonda, e você vai fazer uma técnica para remoção total do tecido e fica um dia de sonda, é de se comparar, né? Com certeza, com certeza. E se essa próstata for muito grande, Luiz, aquelas próstatas 120, 150 gramas de 200, próstata, 300, 200, 300, que tem aquele lobo médio super projetado para a bexiga, o que a gente tem de recurso para Aí a fazer? gente volta pro nosso robozinho, né? Eu adoro. Acho que pode ser o robô, obviamente, tendo a comissão quem de tem o utilizar robô, né? o robô, né? Lembrando que a gente também atende lá em Porto Feliz, na Santa Casa, que não tem robô, e a gente faz técnica aberta. Isso. A gente também é cirurgião raiz, né? Tá achando que a gente é só Nutella aqui? Não. Então, a gente também opera a PTV, né? Que é a prostatectomia transvesical, ou prostatectomia simples, né? Então, o que consiste em entrar via abdominal, né? Acessar a bexiga, ou abdominal, ou extraperitoneal, né? Mas que diga pela barriga, abre um espaço, entra pela bexiga. Quando a gente entra na bexiga, a gente já enxerga aquela porção da próstata que tá invadindo a bexiga. Então você traciona aquilo e você vai fazer mais ou menos a mesma coisa do roll-up. Você vai enuclear, você vai achar o planinho, só que é o contrário. É isso aí. Então a ideia é uma enucleação. Você faz uma enucleação, só que ela é uma enucleação por via aberta, quando a gente faz com o próprio dedo, né? Onde a gente vai. Lógico que sangra muito mais, porque você não tá com um laser cauterizando, você não tá com um robô cauterizando, né? Pegando os vasos sangrantes, você vai realmente com o dedo e retira a próstata toda, depois reconstrói. Então é uma cirurgia grande, né? Ou você faz com a robótica, que aí passa a ser minimamente invasiva, mas não pela uretra. Acho que a grande vantagem é essa, você não acessa a uretra, mas em contrapartida você acessa o abdômen, né? Então, ela não é endoscópica, ela não é né? endoscópica, ela Então é você não minimamente trata pelo invasiva. canal, você vai tratar por cima pela barriga. Sim. Né? Minimamente invasiva porque são furinhos, né? Isso. E você tem que ligar a bexiga de volta à uretra, pelo menos as mucosas, né? Então isso faz com que você também fique um tempo a mais de sonda, variando ali de 5 a 7 dias. Exato. Que eu acho que é justo, né? É justo. E uma coisa que você esqueceu de falar, que acho que é muito importante, essas 3 técnicas, elas vão ter material anatomopatológico. É isso. Então as 3 técnicas vão tirar pedaços e vão ser enviados para microscopia para poder avaliar se era só hiperplasia, se tinha câncer e o que tinha. Que às vezes a gente vê até aqueles 10% de paciente, né? Que tem tumores dentro dessa parte interna da próstata. Isso. Quem não viu o nosso último vídeo, assista que tá lá. É isso aí. E aí a gente entra na última técnica, que é a vaporização. Perfeito. Que a maior parte da vaporização é feita com o famoso green laser. Green laser, isso. Laser verde. Sim. Então, a vaporização, a gente já começa mostrando que uma das coisas é que ela não tem o anátomo patológico, né? Sim. Porque você vai fazer literalmente uma vaporização. É um feixe de laser que ele tem avidez pela oxihemoglobina e ele, quando tem tecido vascularizado perto dele, ele simplesmente vaporiza, ele destrói esse tecido. Então você imagina, você entrando com um aparelho no meio da uretra e você vai literalmente fazendo um vai e volta, destruindo, vaporizando essa próstata. A grande vantagem desse método é que ele sangra muito pouco ou nada. Então você pode usar para aqueles pacientes, por exemplo, que existem esses casos. Paciente que acabou de fazer um stent coronariano, teve um infarto, fez um stent, está usando dupla antiagregação plaquetária, não pode parar essa antiagregação plaquetária e ele entra, por exemplo, numa retenção urinária no pós-operatório. Você precisa tratar essa próstata de algum jeito. A vaporização com um green laser talvez entre bem aí nessa questão. Tem um caso clássico do green, que é, até mandando um abraço para ele, o Dr. Rogério Tom, é um anestesista lá do hospital. Ele tem uma doença que é chamada de von Willebrand, né, que é a ausência do fator 8 da coagulação, ou seja, ele tem muita dificuldade de coagular. E ele tinha muito, muito efeito prostático. E a gente acabou fazendo com green justamente pelo fato que ele é praticamente um anticoagulado. E depois foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E aí tem a questão também do pós-operatório, é um pós-operatório que você tira a sonda muito rápido,
é mais ou menos Sim. igual à enucleação, Sim. né? Então, os Tem- procedimentos com laser, você tira a próstata, a sonda, perdão, muito rápido, Uhum. né? Com um dia de pós-operatório. A desvantagem dessa vaporização, a gente já falou, que é a questão do não ter o anátomo patológico. E também tem talvez uma outra desvantagem que tem melhorado com a melhora da fibra. Os pacientes no início tinham muitas queixas irritativas no pós-operatório. Com certeza. Mas eu percebi que, assim, as últimas fibra principalmente 180 do Green Laser, diminuiu esse fator irritativo no pós-operatório, né? Uhum. Então, acho que está comparado aí com o laser que a gente usa para enucleação. Eu, sinceramente, acabo indicando mais para pacientes com anticoagulados. Acho que tem uma indicação específica para a gente, né, Luiz? A gente faz eu não- pouco, mas gente quando tem- faz é para esses pacientes que você não pode de jeito nenhum parar. Isso. Tem serviços que anticoagulação. fazem muito bem com o Green Light, né? Então isso eu acho super bacana, super legal. É. E hoje ele passou a ser liberado pela Anvisa, então é uma excelente técnica em pessoas com qualidade técnica para tal, né? Acho que E é aí- isso daí, né? Tem algo mais? pra Tem. gente falar? Bastante Eu coisa aí, né? quero encerrar. Hoje estamos além do tempo, Não, né? Passar um pouquinho- esse teve que ser além do tempo, porque assim, é muito muita coisa, assunto. muita coisa, 10 muita minutinhos a mais técnica, além do tempo, né? tá bom, tá valendo. A gente pode pensar depois um dia para fazer uma coisa específica, às vezes trazer a imagem da cirurgia, contar um pouco mais de cada um, fazer uma coisa mais detalhada. A imagem da Difícil, né, cirurgia cara? que assim, tem... Tem gente desmaiando. exato. Então assim, a gente tenta poupá-los no consultório, às vezes eu pergunto pro paciente, você quer ver, não quer ver? Eu tenho todos os vídeos. Tem Quando aquele eles que querem quer- ver, tem aquele que quer ver tudo, que Isso. assiste a cirurgia com pipoca e guaraná com a família Isso, inteira em casa, isso. e tem aquele doutor, nem me fala o que vai acontecer, só faz. Eu confio no senhor, Isso aí. só faz. Quanto menos nem você me fala. falar, melhor. Não, é verdade. Eu tenho até um parênteses, eu sei que já estamos atrasados, mas eu tenho um paciente também que foi muito engraçado, que é o marido de um anestesista também, Gabi, beijo, e eu contando, explicando a cirurgia pra ele desmaiou na minha frente. É isso aí. Cara, é assim, eu contando, Pacientes não são desenhei, pacientes. eu não mostrei vídeo, ele desmaiou de pé. Mas é isso aí, pessoal. A cirurgia é assim, não tem jeito, tem que ter estômago e a gente tem. E pra gente é só mais um dia de trabalho, né? É assim que a gente Segue a trabalha vida. se divertindo, né? Sempre, com certeza. Mas eu queria terminar esse episódio novamente agradecendo a todos os nossos convidados por estarem aqui. Espero que esse episódio tenha sido bastante útil para falar sobre quais são os tratamentos da hiperplasia prostática benigna. Lembrar que hiperplasia prostática benigna, o tratamento é diferente do câncer da próstata, então aquela coisa da incontinência e da impotência, todos esses métodos que a gente falou aqui, eles são muito menores o risco. Talvez a única disfunção sexual que essas cirurgias vão impactar é na questão da ejaculação, que a gente comentou bastante aqui. E quando a gente vê que tem várias técnicas para tratar uma única doença, a gente sabe que não tem a técnica ideal. Porque se tivesse uma técnica ideal, one size fits all, a gente usaria ela sempre, né, Luiz? E aí eu, da minha parte, encerro com uma frase de um grande filósofo chamado Luiz Brandão, que ele me colocou aqui, que não é a tecnologia ou a técnica que define o resultado, e sim quem a domina. Eu adoro essa frase. Essa foi bonita, Essa né? frase, você foi muito feliz nessa frase. Obrigado. Eu sou feliz. Conta outra, vai. Maravilha. Pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Não sei se pode falar telespectadores, mas espectadores de YouTube e tudo mais. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de curtir. Fone espectadores, sei lá. Apertem o sininho. Tudo que tem que fazer, comentem, perguntem, a gente tá aqui pra responder vocês. Desculpa se demorar às vezes pra responder, mas às vezes a gente pega e sai respondendo um monte de gente lá. Não esquece de seguir a gente no @falauro_podcast e até a próxima. Até a próxima, pessoal.